Olá, amigos. Meu nome é Walter Rica Júnior, integro o NEP Gesiel, da cidade de Vinhedo, e é com gratidão que participo dessa iniciativa do NEP São Paulo, que traz reflexões sobre os ensinamentos trazidos por Emmanuel nos vários capítulos do Livro da Esperança, obra psicografada por Francisco Xavier. Hoje nós vamos abordar o capítulo 10, intitulado Perante o Corpo. Ao iniciarmos a leitura do capítulo, nós encontramos as palavras de Jesus, contidas no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Depois, nos deparamos com um trecho do capítulo 5, item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus, que vos dá meios de sustentá-lo e fortalecê-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. A esse respeito, Emmanuel faz os seguintes comentários. Frequentemente, atribuís ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral, e por vezes diligencias enfraquecê-lo ou flagelá-lo, a pretexto de evitar tentações. Isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel, porque o motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando a máquina pelos desvios do condutor. Muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas por desídia do próprio homem, olvidando, contudo, que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra foram levantados através dele. Sócrates legou-nos ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não conseguiria articulá-los sem o auxílio da boca. Michelangelo plasmou obras-primas imortalizando o próprio nome. Entretanto, não lograria concretizá-las sem o uso dos braços. Desde Colombo, arriscando-se ao grande oceano para descortinar terras novas, aos astronautas dos tempos modernos que se lançam arrojadamente no espaço cósmico, é com os implementos físicos que se dirigem os engenhos de condução. Da prensa de Gutenberg às rotativas de hoje, ninguém compõe uma página sem que as mãos funcionem ativas. Do alfinete ao transatlântico e do alfabeto à universidade, no planeta terrestre, tudo, efetivamente, é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. E sem dúvida que pensamentos e planos sublimes, ainda agora, fulguram em torno dos homens com respeito à grandeza das civilizações do porvir. Contudo, essas ideias gloriosas estão para a realidade humana, assim como a sinfonia na pauta está para a música no instrumento. Do ponto de vista físico, é necessário que a inteligência lhes dê o curso necessário e a devida interpretação. És um espírito eterno em serviço temporário no mundo. O teu corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desejo da tua própria missão. Então, meus amigos, essa mensagem de Emmanuel nos mostra com muita clareza a importância e a finalidade do nosso corpo físico no nosso processo de evolução. E mostra mais a necessidade que nós temos de cuidar do nosso corpo de forma adequada. Mas será que nós entendemos realmente o significado, o nosso corpo, o seu funcionamento, a sua importância e a sua finalidade? E aí, felizmente, nós temos o Espiritismo. Temos as mensagens e os ensinamentos que os Espíritos nos trazem. Espíritos que, como nós, já viveram experiências encarnadas, adquiriram aprendizado, conhecimento, e agora nos trazem
um pouco deste aprendizado e deste conhecimento, partilhando-os conosco, para que nós possamos tê-los como orientação na nossa jornada. E o Espiritismo nos responde a uma série de perguntas, a uma série de dúvidas que muitas vezes temos. Entre elas, quem somos? E os Espíritos nos dizem, nós somos espíritos criados, simples e ignorantes, porém em constante evolução. Nós somos regidos por leis universais, por leis divinas, que amparam e guiam o nosso caminho. Leis imutáveis, sob o manto do amor e da misericórdia do Pai Criador. E esse amor e essa misericórdia nós podemos muitas vezes sentir em nossas vidas, em oportunidades que temos no nosso caminho evolutivo. E dentre essas oportunidades, temos a reencarnação, à qual todos nós estamos submetidos. Para as oportunidades reencarnatórias, nós nos revestimos de uma estrutura material, temporária, transitória, corpórea e, principalmente, não podemos esquecer, recebida por empréstimo, da qual somos usufrutuários. Uma estrutura que nos possibilita trilhar o caminho da matéria, ganhando experiência, ganhando aprendizado, para expandirmos o nosso nível de conhecimento, para expandirmos a nossa mente e a nossa consciência. Portanto, quando nós reencarnamos em uma nova etapa da nossa jornada evolutiva, somos espírito e matéria, espírito e corpo físico, unidos pelo perispírito, corpo fluídico, registro de nossa jornada evolutiva e que acompanha o nosso espírito. Os espíritos nos relatam o cuidado e a beleza de um planejamento reencarnatório. Nos mostram a escolha do gênero de desafios que estamos dispostos a enfrentar, do ambiente em que reencarnaremos. Nos mostram a escolha da família que nos acolherá e da qual receberemos a oportunidade de voltar ao corpo, os traços hereditários, os traços genéticos necessários à nossa jornada. E além desses traços genéticos e hereditários que receberemos, o nosso corpo terá como molde o nosso perispírito, com suas marcas deixadas por nossas ações e omissões passadas. Molde esse preparado para estabelecer o corpo que precisaremos nesta fase da nossa jornada. O perispírito e o corpo físico estarão ligados, célula a célula, molécula a molécula, e o nosso corpo será animado pelo fluido vital, como se fosse o combustível para o automóvel necessário ao percurso e ao tempo para o cumprimento da nossa jornada. Muitos pensadores e filósofos definiram o nosso corpo como a prisão do espírito, mas Emmanuel, na lição que ora analisamos, nos diz que o corpo é o refúgio do espírito, que a interação espírito, perispírito e corpo físico trazida pelos ensinamentos nos faz despertar para a beleza do corpo, para uma beleza que transcende ao conceito estético e ao conceito de forma, que nos desperta também para a importância e para a real finalidade do nosso corpo, que nos leva a olhá-lo como um bem precioso, recebido por empréstimo, como tudo aquilo que aqui encontramos quando reencarnamos e deixamos ao partirmos. Recebendo e assimilando esses ensinamentos e olhando para o nosso corpo físico sob a ótica trazida pelos espíritos, nós estamos aptos a melhor utilizá-lo e a melhor usufruir dele, evitando, como diz o trecho do Evangelho Espiritismo, capítulo 5, item 26, torturá-lo, martirizá-lo voluntariamente, enfraquecê-lo sem necessidade, cumprindo da melhor forma a lei. Usai, mas não abuseis. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 8,
nos remete a um título chamado Aliança da Ciência e da Religião. E é muito importante nós vermos como ciência e religião caminham e se aproximam na nossa vida. A ciência e a religião são duas alavancas, diz o capítulo, da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, e, portanto, não podem contradizer-se. Portanto, se analisarmos a ciência, vamos ver o que ela nos diz a respeito do nosso corpo. O nosso corpo físico é uma verdadeira obra de engenharia. Começa com uma única célula, que se divide em duas, posteriormente em 4 e assim sucessivamente, formando uma comunidade de trilhões de indivíduos, de vários tamanhos, tipos e formas, cada uma delas com funções específicas e integradas, formando comunidades menores que dividem a carga de trabalho com maior especialização e com maior precisão, para permitir o melhor funcionamento do todo. Portanto, meus amigos, a ciência nos diz que as células cooperam entre si, que se associam, formando os vários tecidos, os órgãos, os vários sistemas que compõem o nosso corpo, que interagem utilizando-se do nosso sistema nervoso, comunicando-se com o nosso cérebro, dele recebendo informações e a ele enviando informações resultantes das sensações e das percepções do ambiente, que são por elas registradas. Para sobreviverem, as células aprendem com as experiências que vivenciam em seu ambiente, se adaptam a esse ambiente, criando uma espécie de arquivo, de memória, de informações que serão passadas às células que as sucederem. Aspectos ambientais, como nutrição, estresse, emoções, podem influenciar os genes contidos nas células, causando-lhes modificações, controlando suas atividades, resultando em certos tipos de comportamento. Essa descrição nos mostra o exemplo que as células nos dão de organização e cooperação para que o corpo bem funcione e atinja os seus objetivos e a sua finalidade. Se imaginarmos a ligação do corpo físico com o perispírito, célula a célula, somos levados a entender que há uma interação entre espírito e corpo físico, para a qual eventuais desequilíbrios do espírito vão refletir sobre o equilíbrio do corpo físico, o mesmo acontecendo no sentido inverso. Por esse motivo, nós podemos avaliar a profundidade e a importância das palavras de Jesus: orai e vigiai. Vigiar pensamentos, vigiar sentimentos, atitudes e manter as nossas vibrações em nível elevado, para que o equilíbrio da energia necessária ao cumprimento dos nossos objetivos na Terra, nesta etapa evolutiva, possam ser atingidos. Por esse motivo, vemos a necessidade e a importância de respeitarmos e cuidarmos do nosso corpo físico, evitando os abusos que possam levar a desequilíbrios, como diz Emmanuel, que minam as nossas forças, desperdiçando-as sem empregá-las na finalidade e objetivo do nosso corpo e da nossa reencarnação. Sobre essa finalidade e objetivo, eu me lembro que há 2 semanas, nesta mesma série, tive a oportunidade de assistir a um vídeo com reflexões feitas por Vitor Sônego, do NEP Francisco de Assis de Araraquara, comentando o capítulo 4 do mesmo livro da Esperança, intitulado Perante o Mundo. Alguns trechos do que Vitor nos disse, e eu me permito ler. Buscamos a felicidade e a alegria, mas o mundo anseia por nossos esforços no sentido de modificar as circunstâncias à nossa volta. Comenta ainda a experiência ativa, refletida no trabalho para a regeneração. Não esperarmos que a semente germine,
mas cultivarmos a semente, trabalhando incessantemente para que ela germine. E acrescentou: consertemos as pessoas e o mundo se consertará. Façamos a nossa parte e que sejamos um instrumento ativo da paz de Deus, quebrando o círculo vicioso da tristeza e do egoísmo. Essas observações nos remetem às palavras de Jesus, contidas no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? O sal, sabemos, é o tempero que modifica o sabor da vida, desde que seja utilizado com equilíbrio, na forma e na quantidade adequada, em cada situação e em cada momento. Ser o sal da terra é trabalhar constantemente para que sejamos instrumentos de pacificação, instrumentos de amor e de caridade, tendo como ponto de partida a nossa modificação interior, para servirmos de exemplo que modifique o nosso entorno, levando atitudes, exemplos, palavras edificantes e reconfortantes para todos que nos cercam. E o nosso corpo, meus amigos, é o instrumento poderoso e necessário a esse trabalho. Falamos da aproximação da ciência e da espiritualidade, e a essas palavras que vimos até agora, eu acrescento um trecho do livro A Biologia da Crença, Ciência e Espiritualidade na mesma sintonia. O autor é um cientista norte-americano, professor Bruce Lipton, um biólogo celular, professor da Faculdade de Medicina de Wisconsin. E ele diz assim: você e eu somos residentes da Terra e recebemos informações de uma grande central de controle técnico espiritual. As experiências que adquirimos durante toda a vida são enviadas a essa central, nosso espírito. Portanto, a maneira como você vive influencia diretamente as características do seu eu. As consequências de nossos atos se prolongam além da existência do nosso corpo. Tudo o que fazemos hoje tem consequências que podem nos afetar hoje, ou mesmo a uma versão futura do nosso ser. O conhecimento sobre as células somente confirma o que os grandes sábios espirituais vêm nos ensinando há séculos. Cada um de nós é um espírito encarnado na matéria. Uma analogia, diz o professor Lipton, interessante para essa verdade espiritual é o que ocorre quando a luz atravessa um prisma. Quando um feixe de luz branca atravessa um prisma, a sua estrutura cristalina refrata a luz branca e distribui, fazendo com que ela se transforme em um espectro semelhante ao arco-íris. As cores que compõem a luz branca são vistas em separado devido à sua frequência individual. Se o processo for revertido, ou seja, se projetarmos o espectro com as cores do arco-íris por meio do cristal, as frequências de cada uma delas vão se recombinar e formar um facho de luz branca. Imagine que a identidade de cada ser humano é a frequência individual de uma das cores do espectro. Se eliminarmos propositadamente uma delas, ou seja, se retirarmos uma das cores de que não gostamos e tentarmos fazer o restante passar pelo prisma, o resultado não será mais a luz branca, pois esta é composta de todas as frequências juntas. Imagino, diz ele, que a luz branca somente retornará ao planeta quando os seres humanos reconhecerem uns aos outros como frequências individuais de suas cores. Enquanto continuarmos matando ou depreciando as pessoas das quais não gostamos, como se estivéssemos destruindo uma simples frequência do espectro, jamais conheceremos a luz branca. Nossa missão é proteger e cuidar de cada frequência humana para que o espectro da luz branca possa brilhar. Palavras de um cientista, de um pesquisador. Vamos nos encaminhando para o final e nos lembramos do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 13, onde Emmanuel, ao responder à pergunta que é a carne, diz que cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico
e que a carne é um composto de fluidos condensados. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Portanto, meus amigos, nós podemos concluir que a importância e a finalidade do nosso corpo consiste em servir como instrumento de trabalho constante para a realização dos nossos objetivos. Objetivos esses que resultam de cada planejamento reencarnatório ao qual nós nos comprometemos, para obtermos a nossa evolução com a expansão do nosso conhecimento, da nossa consciência, da nossa mente e das nossas virtudes, modificando a nossa vida através do exemplo edificante e, consequentemente, auxiliando os que nos cercam. Por isso é que Emmanuel, ao final dos seus comentários ao capítulo 10, sobre o qual refletimos, ele nos diz: és um espírito eterno em serviço temporário no mundo, o corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo, e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho da tua própria missão. Agradeço mais uma vez a oportunidade e que a paz e o amor do Mestre Jesus envolva todos os corações.